a todos. Seguindo com os nossos estudos, hoje nós vamos resolver o exercício 2.54. Se você está gostando dessas aulas, eu peço que você dê o like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precisa reforçar cada vez mais o conteúdo de resistência dos materiais, certo? O exercício 2.54 ele diz o seguinte: a montagem mostrada consiste em um tubo de alumínio com modo de elasticidade de 70 gigapascales e coeficiente de dilatação de 23,6 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. É preenchido aqui, alumínio é preenchido por aço, por um núcleo de aço com modo de elasticidade de 200 gigapascales e coeficiente de dilatação térmica de 11,7 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Então essas são as características dos materiais. Ele diz o seguinte: esse tubo foi preenchido com a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Temperatura inicial de 20 graus Celsius. Considerando somente deformações axiais, determine a tensão no tubo de alumínio quando a temperatura atingir a casa de 180 graus Celsius. A primeira coisa que a gente pode tirar aqui desse exercício é a variação de temperatura aqui vai ser igual a 180 menos 20, isso vai ser igual a 160 graus Celsius. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Quando os materiais forem submetidos a essa variação de temperatura, eles vão se dilatar. Só que, nesse exemplo, eles estão ligados uns nos outros. É nítido a diferença, quase o dobro, da diferença entre o coeficiente de dilatação do alumínio para o coeficiente de dilatação do aço. É nítido essa diferença aí. Então, para iniciar o nosso exercício, vamos imaginar qual vai ser a dilatação no alumínio. Para isso, a gente tem que L vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Logo, a gente vai ter que comprimento 0,2 vezes o coeficiente de dilatação 23,6 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura 160. Isso tudo vai ser igual a 7,55 vezes 10 a menos 4 metros. Isso daqui vai ser o quanto o tubo, se for só o tubo sozinho, ele iria se deformar. Agora vamos para a variação no aço. Quanto seria essa variação no aço? O comprimento do núcleo de aço é o mesmo, 0,2 metros, vezes o coeficiente de dilatação térmica é de 11,7 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura foi considerada a mesma no núcleo, que é de 160. Isso vai ser igual a 3,74 vezes 10 a menos 4 metros. Observe uma coisa aqui nesse exemplo. O alumínio ele se alongaria mais que o aço. Dessa forma, o que é que vai acontecer aqui? Eles estão juntos, eles estão unidos. Então, a tendência do tubo de alumínio é se deformar mais do que o tubo de aço. A deformação do tubo de alumínio, aqui, total, a deformação aqui no tubo de alumínio total foi de 7,55. E a deformação no núcleo de aço foi de 3,74. Vai existir uma variação aí muito grande. E de quanto seria essa variação?
variação de dilatações. Eu vou ter que o alumínio se deformaria 7,55, se alongaria 7,55 e o aço 3,74. Isso vai ser igual a 3,8 vezes 10 a menos 4 metros. Isso aqui vezes 10 a menos 4. Isso aqui vezes 10 a menos 4. Então, se a gente tivesse o tubo sozinho e o núcleo sozinho, a diferença iria ser essa. Só que eles estão unidos. E essa união vai provocar o quê? A tendência aqui do alumínio é se alongar mais do que o aço. Só que a gente viu que isso não vai. Só que a gente viu que a diferença do alongamento do tubo para o aço é de quanto? 3,8 vezes 10 a menos 4. Então, a tendência, o aço ele se deformaria até aqui. O alumínio se deformaria até aqui. Pela tendência do alumínio se deformar mais, o que vai acontecer? O alumínio, pela sua tendência de se deformar mais, vai puxar o aço. O aço não vai permitir com que o alumínio não se alongue o tanto que ele queria. Então, o que vai acontecer? Em função dessa diferença aqui, o aço vai se alongar um pouco e o alumínio vai se contrair um pouco. Eles dois vão se deformar juntos até aqui. Dessa forma, o aço sendo puxado para se alongar mais e o alumínio sendo puxado para não se alongar tanto, a força no aço vai ser positiva. E a força no alumínio vai ser uma força negativa. Mas como aqui nesse conjunto, por quê? O aço está sendo alongado e o alumínio está sendo contraído, o aço não está deixando que o alumínio vá embora com a sua tendência, seguindo a sua tendência. Como aqui a gente só tem a quintura atuando, a variação de temperatura, as únicas forças que vão ter aqui vai ser o aço e o alumínio, que elas vão ser consideradas pela lei de ação e reação, elas vão ser consideradas em módulo iguais, certo? Vão ser consideradas em módulo iguais. Então, a força que está atuando aqui no aço, é a mesma força que está atuando no alumínio. O aço vai se deslocar, se dilatar um pouco, e o alumínio vai se contrair porque o aço não deixa. No final ele vai ficar com essa configuração aqui. Então, se a diferença total era essa diferença vai ser composta pelo alongamento do aço e pela retração do alumínio. Logo, a variação de temperatura, a variação do comprimento vai ser igual a dilatação no aço mais a dilatação no alumínio. Ok? Na sequência, a gente vai ter que a variação da dilatação é 3,8 vezes 10 a menos 4. Isso tudo vai ser igual a, deixando tudo positivo, certo? O aço, a gente vai ter a força P no aço vezes o comprimento igual a 0,2, dividido por 200 vezes 10 a nona, que é a modelacidade do aço, vezes a área, que a área aqui do aço, o diâmetro é de 20 milímetros. E aí a gente vai ter que
vezes 10 é 0,02 ao quadrado vezes π dividido por 4 vai ser igual a 3,14 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E aqui a gente substitui 3,14 vezes 10 a menos 4. Mas a força no alumínio, que para cálculo da deformação do alongamento no alumínio, ou do encurtamento, na verdade, né? Vezes o comprimento dividido pelo modo de elasticidade, a nona, dividido pela área do tubo. A área do tubo. Veja que o tubo ele tem um diâmetro externo e o diâmetro interno. Então a área vai ser igual a... Ele tem um diâmetro externo de 50 milímetros e um diâmetro interno de 20 milímetros. Com isso a gente tem que a área vai ser igual a 1,65 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Logo, aqui a gente vai ficar com 1,65 vezes 10 a menos 3. Essa daqui vai ser a equação final. Lógico, a questão ele está pedindo determina a tensão no tubo de alumínio. Então, para determinar a tensão no tubo de alumínio, eu tenho que determinar a força no tubo de alumínio. Então, eu vou substituir onde tem a força do aço, eu vou substituir pela força no alumínio. Logo, a gente vai ter que 3,8 vezes 10 a menos 4 vai ser igual a P no alumínio vezes 0,2 dividido por 200 vezes 10 a nona vezes 3,14 vezes 10 a menos 4 mais P no alumínio vezes 0,2 dividido por 70 vezes 10 a nona vezes 1,65 vezes 10 a menos 3. Veja, todos os dois lados estão multiplicados por 0,2. Todos os dois lados são multiplicados por 0,9. E 3,14 vezes 10 a menos 4, eu posso escrever 0,314 vezes 10 a menos 3. Então, esse lado também vai ser multiplicado a menos 3. Logo, a gente vai ter que PAL dividido por 200 vezes 3, vezes 0,314, 200 vezes 0,314 vai ser igual a 62,8 mais PAL dividido por 70 vezes 1,65. 70 vezes 1,65 vai ser igual a 115,5. Tudo isso vai ser multiplicado por 0,2 dividido por 10 a nona vezes 10 a terceira, 10 a sexta. Logo a gente vai ter que esses valores, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, a gente vai ficar com 3,8 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a sexta dividido por 0,2. Isso vai ser igual a PAL dividido por 62,8 mais PAL dividido por 115,5. Resolvendo isso daqui, a gente vai ter que, resolvendo isso daqui, isso vai ficar igual a 1.900 igual a PAL dividido por 62,8 mais PAL dividido por 115,5. Multiplicando os dois lados por 115,5, a gente vai ficar com 1.900 vezes 115,5
vai ficar 219,45 vezes 10 a terceira, igual a 115,5 dividido por 62, vai ficar igual a 1,84 vezes PAL, mais 115 dividido por 115, PAL. Logo, PAL vai ser igual a 1 mais 1,84, 2,84. Com isso, 219,45 vezes 10 a terceira, dividido por 2,84, vai ser igual a 77,27 kN. Como a gente quer saber a tensão no tubo vai ser igual a 77,29 dividido pela área. A área do tubo é quanto? A área no tubo vai ser de 1,65 vezes 10 a menos 3. Vezes 10 a menos 3. Logo, a gente vai ter que isso vai ser igual a 468 MPa. Como o aço está puxando, o aço está tracionado. E o alumínio, como a tendência dele era ir e ele não foi, ele vai estar comprimido. Logo aqui vai ser igual a menos 46,8 MPa. Então, gente, essa daí é o resultado. Até mais.